Olá, bom dia a todos, a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas. Mais uma reflexão bíblica, já quero te encorajar a pensar no tema da nossa mensagem de hoje, porque é que Jesus pediu aos discípulos e aos ouvintes de sua época que orassem para que a fuga não ocorresse no inverno nem no sábado. Já te convido a abrir o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 19 e 20, que dizem assim: Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. A primeira coisa que precisamos entender é por que Jesus ele traz esse questionamento, ou esse alerta. Orem para que a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. O que precisamos observar é que Jesus está aqui naquilo que chamamos de o sermão profético. O sermão acerca dos sinais, das coisas que precederiam a sua vinda. E dentre elas, Jesus então começa a alertar não só os seus discípulos da época, como toda a igreja posteriormente falando, todos nós. Ele começa dizendo: Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele fala também que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de pestes, no sentido aqui de enfermidades por todo o globo terrestre. E tudo isso está acontecendo, nós estamos vendo. Isso quer dizer que a vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo está próxima. Só que ele disse que algumas coisas precederiam a sua vinda. Estas que nós acabamos de citar. Inclusive, se nós observarmos todo o contexto, ele diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve anteriormente, desde o princípio do mundo, e nem haverá depois. Então Jesus ele começa a trazer todos esses sinais que precedem a sua vinda, e quando nós chegamos ao versículo 20, ele fala: Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que Jesus disse isso? A primeira coisa que nós devemos pensar aqui é que no inverno em Israel era comum que os rios que eram secos, eles ficassem cheios nessa época. O que tornava dificultoso, o que dificultava a peregrinação, a passagem de alguns judeus, se necessário fosse. Inclusive o Rio Jordão, que era uma passagem, que era um canal de fuga, uma rota de fuga, também ocorria a mesma coisa. Tanto que alguns estudiosos chegam a dizer que na década de 68, no ano de 68, depois de Cristo, houve uma perseguição dos romanos aos judeus, e esses judeus precisaram recorrer ao Rio Jordão para tentar ultrapassá-lo, para tentar transpor o Rio Jordão para que a fuga ocorresse. Mas, devido provavelmente ao inverno e às cheias dos rios, eles não conseguiram passar, o que houve ali uma grande matança. Então Jesus ele traz esse alerta: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque se for no inverno vocês terão essa dificuldade para transpor o rio. Outra coisa que Jesus fala é para que eles orem também para que a fuga não ocorra no sábado. A gente observa aqui a questão religiosa. A gente deve entender que para todo bom judeu que observava a lei mosaica de maneira rígida, mesmo tendo Jesus a cumprida, eles observavam de maneira tão intensa que talvez fosse preferível morrer, perder a salvação, a desobedecer o mandamento mosaico. Tanto que se eles precisassem de fuga, aquele que estivesse dando fuga ao outro, ele deveria entender que era realmente necessário quebrar aquele mandamento para que pudesse socorrer o outro. Alguns afirmam que nessa época, no sábado, os judeus eles poderiam fazer algumas coisas, dentre elas caminhar. Só que eles tinham um limite para essa caminhada. Eles também não poderiam percorrer ou caminhar no limite acima daquilo que era permitido, ou numa distância acima daquilo que era permitida pela lei mosaica ou pelos religiosos da época. Se os fizessem, se caminhassem, eles teriam um limite por causa do devido o rigor. Logo, o que dificultaria a sua fuga em meio a essa perseguição que Jesus ele acaba narrando. Mas o que é que nós podemos entender com tudo isso, ou concluir ou aplicar nos nossos dias com toda essa questão climática e religiosa dos judeus? O que aprendemos com esse ensinamento de Jesus? Aprendemos que quer seja por questões climáticas, quer seja por questões religiosas, oremos para que este dia da perseguição não nos pegue de surpresa. Não nos encontre fora da igreja, não nos encontre afastados de Jesus, não nos encontre em falta com Jesus. E outra coisa,
e que também a volta de Jesus Cristo, que é o mais importante, que é posterior à manifestação do anticristo, é que essa volta de Jesus também, nesta volta, nós não sejamos pegos despercebidos ou encontrados despreparados, como noiva de Cristo. E também que oremos ao Senhor para que a gente possa nos manter firmes na igreja, firmes na promessa do Senhor. E oremos para que sejamos encontrados com as nossas vestes alvas, aguardando o noivo vir arrebatar a noiva. Amém? Que essa palavra fique para você e que possa impactar o teu coração em nome de Jesus.